se encaram em todos os campos possíveis, como econômico, tecnológico e o militar, para mostrarem o seu poder e influência. O espaço sideral também é um alvo de disputa entre países que estão bem fincados aqui na Terra. A corrida espacial parecia ter acabado há décadas, mas recentemente a China trouxe essa disputa de volta aos holofotes e está pronta para conquistar o espaço. Para isso, o gigante asiático está disposto a superar o governo dos Estados Unidos e até mesmo a SpaceX de Elon Musk. E agora você vai descobrir como o país pretende fazer isso. Conquistar o espaço por um longo período parecia para a humanidade algo impossível. Como nós, meros mortais, alcançaremos algo que está acima das nuvens e chegaremos à Lua se não sabemos nem voar? Mas na segunda metade do século passado, esse ideal distante para a humanidade até ali se tornou palpável. A humanidade deixou de se limitar ao planeta Terra e está desde então explorando a vastidão do universo. Desde o primeiro animal no espaço, passando pelo primeiro homem e até chegar à conquista da Lua, todos esses eventos se deram no contexto da Guerra Fria, durante a acirrada conquista espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Apesar do mundo viver sob um constante medo de estourar um conflito nuclear naquela época, é inegável que o mesmo período com duas superpotências lutando arduamente pelo controle do mundo e do espaço gerou um grande salto inovador e tecnológico para toda a humanidade. A Guerra Fria já acabou há 3 décadas, mas o espaço ainda é alvo de acirramento dos políticos. A Rússia ainda detém um bom programa estadual, mas são os Estados Unidos que nesse século afirmaram ao mundo a conquista do que está fora da Terra. Isso não veio só do governo americano, mas também de empresas privadas como a SpaceX atualmente. Além da volta da corrida espacial, dessa vez protagonizada por Estados Unidos e China, também existe o desejo de companhias privadas conquistarem o espaço, o que é um objetivo claro de Elon Musk. E esse objetivo corre o risco de não ser alcançado, já que a China busca prejudicar a grande empresa do homem mais rico do mundo. Isso pode afetar até você, como veremos ao longo desse vídeo. E não apenas isso, a potência asiática também pode ter planos de fincar sua bandeira na Lua e conquistar Marte. Mas toda essa corrida entre as duas maiores economias do mundo que vira e mexe se estranham no campo da diplomacia e do comércio não começou agora. Ela data de anos atrás, mais especificamente 2011. Quando os Estados Unidos tomaram uma decisão controversa, que é até hoje vista como um tiro no pé. O país norte-americano baniu a China da Estação Espacial Internacional, que é uma multinacional formada por outros países além dos Estados Unidos, como Canadá, Rússia, Japão e outros 15 países. O mundo passou de uma corrida espacial em que cada país buscava superar o outro para um espaço compartilhado entre esses mesmos países. Uma situação que no início da conquista espacial era totalmente fora de cogitação. Na prática, a China nunca tinha participado ativamente da Estação Internacional, mas também não existiam proibições que a impedissem até 2011. E qual é o motivo da exclusão de um país tão relevante quanto a China? É simples. Justamente por ele ser relevante, os Estados Unidos alegaram que a presença chinesa na Estação Espacial Internacional compromete a segurança nacional americana. Para eles, parece uma má ideia trabalhar junto com a China nesse setor, já que o país é constantemente acusado de roubo de propriedade intelectual, quebra de patentes e de engenharia reversa. Antes de saber a resposta da China, eu quero saber se você está gostando do vídeo. Então checa aí embaixo, já deixou o seu like e a inscrição aqui no canal. E qual foi a resposta chinesa para tudo isso? Essa também foi simples. A China construiu sua própria estação espacial. Os 3 módulos que constituem a Estação Espacial Chinesa, chamada de Tiangong, foram construídos ao longo da última década e a inauguração da estação ocorreu em abril de 2021. Mas a inauguração dos módulos espaciais era só uma parte importante do programa espacial chinês. A China, inicialmente, não foi convidada a se juntar à estação internacional durante a sua fundação, no fim do século passado, porque os países membros não acreditavam que o gigante asiático teria muito que contribuir para essa empreitada. Apesar disso, em 2003, ela se tornou o primeiro país depois dos Estados Unidos e da Rússia a levar um astronauta para o espaço. É o início de um ambicioso projeto da conquista espacial chinesa que ainda está longe de chegar ao seu ápice. Em 2019, o país se tornou o primeiro do mundo a aterrissar uma nave espacial do lado oculto da Lua. Sim, aquele mesmo que sempre foi em volta de mistério e teorias muitas vezes bem viajadas. E desde 2018, a China foi o país que mais envia foguetes ao espaço, operando com uma certa folga para os 2 países que protagonizaram a primeira corrida espacial, os Estados Unidos e a Rússia. Diante desse avanço chinês, então o vice-presidente americano Mike Pence declarou que o país estava passando pela segunda corrida espacial, como nos anos 60, só que contra a China. Mas com uma grande diferença dessa vez. O nível é muito mais alto. Por ano é estimado que a China gasta 8 bilhões de dólares em seu programa espacial, mais do que o dobro da Rússia. Mas ainda está atrás dos Estados Unidos, que gastam impressionantes 47 bilhões de dólares. A China, sendo uma ditadura de um só partido, conta com uma vantagem para o seu programa. Os objetivos não mudam por mais longos que sejam. Afinal, quem vai interromper os planos de um governo que não tem data para acabar? Nos Estados Unidos isso não ocorre. O ex-presidente Barack Obama afirmou enfaticamente que não havia mais necessidade de um americano ir à Lua. Por outro lado, o seu sucessor Donald Trump afirmava que o país deveria voltar à Lua quanto antes,
pois ela era uma parada no percurso para Marte. Marte é o sonho de todos nessa corrida, inclusive de Elon Musk, por mais que a China esteja tentando destruir alguns dos sonhos de Musk, como logo veremos. Os objetivos chineses são ousados. O gigante asiático planeja para 2036 a construção e estabelecimento de uma base do homem permanente na Lua. O motivo para esse projeto é que a China pode acreditar que a Lua se tornará, no futuro não tão distante, como a estação de reabastecimento para naves espaciais de vários países que queiram fazer trajetos mais longos, exatamente como o ex-presidente americano Trump acredita. Mas nem tudo está perdido para os americanos. Aliás, nada está, já que agora a NASA não está mais sozinha nessa agência espacial americana. Está cooperando ativamente com empresas privadas para missões espaciais. E a SpaceX de Elon Musk é a que mais se destaca nesse sentido, já que ganhou uma licitação para construir um foguete e levar astronautas americanos a serviço da NASA. Dessa forma, existe uma integração americana na corrida espacial com o dinheiro do governo e a fortuna dos bilionários para impulsionar o programa das missões americanas. E falando em uma empresa de Elon Musk, uma outra companhia espacial do bilionário também vive atraindo o foco do público, e eu estou falando da Starlink, com um satélite de baixa órbita nem tão distante da gente. Essa outra empreitada de Elon Musk que promete uma internet ultra veloz a um custo baixo no mundo todo. Para a China esse discurso não importa. O comandante das Forças Armadas do país considera que a Starlink é uma ameaça para sua segurança nacional, e essa é uma ameaça bastante séria para eles, e que se for necessário, eles podem até apelar para o uso de força militar para combater a suposta ameaça da Starlink. Tanto que cientistas do exército chinês pediram para que o governo trabalhe no desenvolvimento de uma arma capaz de destruir os equipamentos, pois entendem que os satélites são uma ameaça ao aparato de defesa do país. Mas os chineses também devem estudar mais a fundo Starlink do ponto de vista militar. Mas como exatamente eles acreditam que a Starlink ameaça a China? Para eles, a constelação de satélites da empresa americana pode ser usada para rastrear mísseis hipersônicos, além de tornar a transmissão de dados de drones e jatos americanos muito mais veloz. Além disso, os equipamentos da Starlink poderiam ser usados para se focar propositalmente com os satélites chineses, e para minimizar isso, a China quer de alguma forma desativar as funções dos satélites, mesmo que isso afete a velocidade da internet Starlink, que é o chamariz do equipamento. No ano passado, a China enviou uma reclamação para a ONU sobre 2 manobras de emergência, feitas pela Estação Espacial Chinesa para escapar dos choques com satélites. Além dessas reclamações, a China tenta avançar para competir com a empresa de Elon Musk, ao lançar a própria rede de satélites para a internet de alta velocidade. A empresa se chama Starnet e também tem como objetivo fornecer acesso global à internet, mesmo em regiões isoladas. A China está disposta a se consolidar no espaço. Existem rumores, inclusive, de que o país está planejando a construção de uma espaçonave com 10 vezes o tamanho de uma das espaçonaves da Estação Espacial Internacional, com quase 100 metros de comprimento. Além de custar 4 bilhões de dólares para manter, não parece que a China considera isso uma alta quantia para um país que praticamente iniciou seu programa espacial nesse século. Os resultados apresentados até aqui são impressionantes, e não deixa de ser irônico notar como a exclusão da China da Estação Espacial Internacional impulsionou ainda mais a expansão espacial chinesa. No século passado, americanos e russos protagonizaram essa corrida, objetivo a objetivo, onde os Estados Unidos saíram com a vitória ao levar o homem à Lua. Mas a maior economia do mundo e a grande potência espacial é capaz de repetir o feito e ganhar a segunda corrida espacial? E além disso, quem vai manter uma base permanente na Lua primeiro? Estados Unidos, China e inclusive Elon Musk enxergam o planeta vermelho como um grande objetivo final. O que a própria corrida espacial da Guerra Fria ensinou foi que os países envolvidos, por mais rivais que sejam, ainda podem cooperar nesse âmbito. Em 1975, ainda com grandes tensões entre os dois países dos Estados Unidos e a União Soviética, realizaram missões conjuntas. Por que agora Estados Unidos, a China, os europeus e a Rússia não podem fazer o mesmo? Elon Musk pode entrar nessa cooperação global. O espaço sideral está aí para ser conquistado, e quem sabe pode ser muito bem conquistado por todos os países, e não apenas um. Se gostou do vídeo, deixa aqui embaixo pra gente quem você acha que vai fazer o primeiro checkpoint na Lua. E não se esqueça do like e da inscrição, que eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.